caríssimos! Nessa aula estudaremos uma classe de palavras que já apareceu em outras aulas aqui do canal. Ela esteve presente na aula sobre coesão textual e ainda nas aulas sobre orações subordinadas adverbiais e orações coordenadas. Então, hoje falaremos mais um pouco sobre as conjunções. Aprenderemos a reconhecer suas características morfológicas, sintáticas e semânticas e a compreender sua função na construção de sentidos de um texto. Vamos ao conceito. Sob o ponto de vista sintático, as conjunções, como as preposições, funcionam como conectores ou elementos de relação. Seu papel na frase não é determinar um outro termo do enunciado, mas conectar orações de um período ou ainda indicar correlações entre unidades mais amplas de um texto. A conjunção pressupõe necessariamente aquilo que alguns estudiosos chamam de expansão à direita. É um modo de dizer que a conjunção não funciona como última palavra do enunciado. Exemplo: meu filho tem 6 anos e já consegue agredir pessoas pela internet. Esse cartoon é de André Dahmer, um dos maiores cartunistas do nosso país, cujos cartoons viralizam praticamente todos os dias na internet. Ele é o pai da série Malvados, As Aventuras do Homem Literal e a menina que recitava comentários de internet. Nesse exemplo, a conjunção e está unindo essas duas orações e estabelecendo entre elas uma relação de ressalva, contraste e criando um efeito de humor. Sob o ponto de vista mórfico, as conjunções são palavras invariáveis. Isso quer dizer que elas não sofrem nenhuma alteração de gênero ou número, quaisquer que sejam as mudanças que se façam na frase em que elas se encaixam. Assim como as preposições, a classe das conjunções é constituída por um número fixo de componentes que não está sujeito a aumento em curto prazo. Por isso, é conhecida também como uma classe fechada de palavras. Não existe na língua nenhum processo produtivo de formação para criar conjunções. As conjunções podem se apresentar ainda sob a forma de locuções, isto é, mais de uma palavra com uma única função. Para que, a fim de que, ainda que, desde que, à medida que, entre outras. E por fim, sob o ponto de vista semântico, a observação de maior importância é que toda conjunção não só liga entre si orações e partes de um texto, mas também estabelece certas relações de sentido entre os segmentos interligados. Exemplo: árvores e tetos vieram para o chão porque um vento de mais de 100 km soprou de madrugada. O uso da conjunção porque estabeleceu conexão entre essas duas orações e evidenciou uma relação de causa entre elas. As conjunções têm um importante papel na instauração de pressupostos no enunciado e na definição da orientação argumentativa de um texto. Entenda a orientação argumentativa como as manobras executadas pelo enunciador para persuadir seu interlocutor. De fato, a escolha da conjunção pode ser usada para manifestar uma maneira particular de se interpretar determinado acontecimento, criar efeitos de sentidos e traçar a orientação argumentativa de um texto. Exemplo: o acidentado foi atendido em um hospital da rede pública, mas ele sobreviveu. A conjunção mas estabelece uma relação de oposição, manifestando a intenção argumentativa do enunciador, que é de levar o interlocutor a crer que hospitais da rede pública não cumprem como deveriam seu papel de curar enfermos e salvar vidas. Essa escolha não usual, porque o esperado seria a conjunção portanto, gera o efeito de humor. Esse exemplo evidencia, assim, o papel argumentativo da conjunção, ou seja, o papel de induzir o interlocutor a aceitar certa versão sobre dado fenômeno ou acontecimento. A troca de uma conjunção por outra é indiferente? Nem sempre.
Veja o exemplo desse anúncio feito para divulgar um documentário especial que seria exibido pelo programa Fantástico sobre jovens que trabalham para o tráfico de drogas em favelas brasileiras. O nome desse documentário do rapper carioca MV Bill é Falcão, Meninos do Tráfico. Falcão é o nome dado aos que têm a função de vigiar a favela e avisar os traficantes quando a polícia ou outro inimigo se aproxima. Adivinha o que eles vão ser se crescerem? O que aconteceria se trocássemos a conjunção ser pela conjunção quando? A conjunção ser estabelece uma relação de condição, quando de tempo. A conjunção que usualmente é utilizada nesse período é o quando. A troca por ser cria um sentido mais grave e preocupante. As conjunções, sobretudo na sua classificação e na relação de sentido que elas criam, dependem estritamente da análise sintática do período composto. Não é possível falar de conjunções coordenativas e subordinativas se não podemos lançar mão dos conceitos de coordenação e subordinação. Por isso, eu aconselho vivamente que vocês assistam, como complemento do estudo de hoje, a 3 aulas cujos links aparecem na descrição do vídeo. Orações coordenadas, orações subordinadas adverbiais e coesão textual, certo? E como nós citamos o MV Bill na última reflexão sobre as conjunções quando e se, nós vamos finalizar com um trecho da música Quarentena desse rapper carioca. O trecho é o seguinte: o fim de tudo para alguns é quando tudo começa. Eu sei que um povo gado é mais fácil levar de lambuja. Lavaram as mãos, mas a boca continua suja. As ruas estão vazias, é assim que tem que ser. Marcar uma temporada em casa se quiser viver. A guerra é grande para uma mente tão pequena. O mundo tá parado e a gente tá em quarentena. A sua máscara caiu e todo mundo viu. O mal é contagioso, mas o bem é contagiante. Lá na frente a gente se vê, ou não, fé. Um beijo e fique ligado, porque aqui, mas porém, contudo, todavia e entretanto, a gramática é sempre sem trauma.